E a gente aqui também aprende muito, doa um pouco do nosso conhecimento, mas recebe muito também. E hoje a gente vai aprender sobre colesterol e triglicéridos. Muito fala-se, a gente ouve bastante, né? Ai, colesterol, triglicéridos, mas o que é de fato? O que é um colesterol alto, um triglicérides alto? Isso é motivo da gente ficar preocupado? Por quê? O que é isso? Qual que é o papel disso tudo no nosso organismo? Então a gente convidou um médico especialista no assunto para falar sobre o que é tudo isso e nos ajudar a prevenir, a ter mais saúde e qualidade de vida. Recebo o cardiologista Dr. Heron Rached, que é especializado em ecocardiografia e em ressonância magnética cardiovascular, doutor em ciências médicas pela USP e está aqui para contribuir com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Obrigado, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de levar essa informação que é tão importante para a população. Com certeza. Eu vou te convidar para sentar aqui pertinho de mim e aí a gente já começa a conversar. Ó, eu tô aqui com o celular, mas tem que ser só o WhatsApp. Não podemos atender a ligação no ar, mas o WhatsApp também é muito bem-vindo no 11 9 50 45 18 40, tá bom? Então vamos lá. Foi bem como eu falei. Todo mundo fala de colesterol e triglicéridos, mas o que é isso? É interessante, por que a preocupação com o colesterol, né? O que o colesterol faz que preocupa tanto essa população? Hoje o Brasil, em torno de 330 mil brasileiros morrem de doenças cardiovasculares anualmente. Isso é um dado que foi obtido pelo DataSUS em 2015. É uma estatística brasileira, ou seja, 330 mil brasileiros morrem. E essas doenças cardiovasculares são resultados de pacientes que não tratam adequadamente a hipertensão, não tratam adequadamente o colesterol, não tratam adequadamente o sobrepeso. É um paciente sedentário, é um paciente tabagista. Então, o colesterol, ele faz parte dessa fórmula maligna que leva à doença cardiovascular. E por isso, nossa preocupação em tratar o colesterol. Porque tratando o colesterol, nós conseguimos reduzir a mortalidade cardiovascular. O que é o colesterol, doutor? O colesterol, ele é uma substância que boa parte do colesterol, o nosso próprio organismo, ele produz. Outra parte, ela vem através dos alimentos. Então, muitas pessoas dizem, olha, doutor, eu sou vegetariano e eu fiz a dosagem do meu colesterol e o colesterol deu alto. Está errado? Não, não está errado. Colesterol pode ser produzido pelo nosso fígado, pelo nosso rim, pelo nosso intestino, pelo nosso cérebro. Todas as nossas células, elas produzem colesterol. Mas o grande problema é quando esse colesterol, ele atinge níveis acima dos recomendados. Nós temos, inclusive, uma tabela que nós fizemos aqui para apresentar, daqui a pouco a tabelinha chega por aqui, certo? Mostrando qual é o nível ideal do colesterol, né? Nós recomendamos, na população em geral, que o colesterol total não seja mais que 190. Mas, às vezes, você tem uma população que é uma população que nós chamamos de risco. É uma população que já teve um AVC, é uma população que já teve um infarto, é uma população que tem história familiar de doença coronária, de doença no coração. Então, nessa população, nós precisamos do colesterol um pouco mais baixo para que nós possamos reduzir essa taxa de mortalidade. Então, como eu te falei, o colesterol ele é produzido pelo organismo, mas ele também advém da alimentação. Então, tem uma série de alimentos que ele carrega o que nós chamamos de lípides. E dos lípides nós temos as gorduras, que são gorduras saturadas. Essas gorduras, elas são gorduras ruins. Essas gorduras levam à doença. E nós temos outras gorduras, que são as gorduras que são monossaturadas, poliinsaturadas, que são gorduras que estão presentes nos alimentos, mas causam menos problemas. Então, a nossa preocupação é dar orientação para o consumo moderado, tanto das gorduras saturadas, quanto as gorduras transaturadas. E que gorduras? Onde é que a gente encontra essa gordura, né? Gordura saturada, ela está presente no leite, na gordura em geral, na carne, nas vísceras. Os alimentos de origem animal, eles carregam mais gordura saturada. E as gorduras transaturadas, as famosas transaturadas, elas estão presentes principalmente nos alimentos industrializados ou nas frituras. Muitos pacientes me perguntam, olha, doutor, eu uso azeite de oliva. E o azeite de oliva é um azeite super recomendado.
Então, eu frito minha carne no azeite de oliva. Então, essa pessoa, ela pega uma substância boa, que é o azeite de oliva, reduz o azeite de oliva no fogo e daí acaba todas as propriedades benéficas do azeite de oliva. Na hora que vira fritura, vira transaturado e daí essa gordura passa a fazer mal ao organismo. Ou seja, vira veneno. Ou né? seja, vira veneno. Mas você disse ainda há pouco que o importante é a gente ficar de olho no colesterol total, porque existem tipos diferentes de colesterol? Nós temos frações diferentes de colesterol. E é bem interessante. A soma de todas as frações de colesterol é igual ao colesterol total. E que soma é essa? Eu tenho um colesterol que ele é um colesterol ruim, eu tenho um colesterol que é o mais ou menos, e eu tenho um colesterol que é um colesterol que nós chamamos de bom. Tá. Né? O ruim é o LDL? O ruim é o LDL. Okay. O mais ou menos é o VLDL, que é um colesterol mais ou menos proporcional ao triglicérides, que é representado mais pelo consumo de massa, de açúcares, de doces. Que não pode estar alto nesse Que não caso. deve estar alto, nem o LDL deve estar alto, nem o VLDL deve estar alto, como também os triglicérides não devem estar altos. E o colesterol que é considerado bom, o HDL, esse pode estar alto? Esse, quanto mais elevado, melhor. Existe uma população na Itália, inclusive, que tem uma sobrevida mais que 100 anos. E um grupo passou a estudar essa população e observou que nessa população ela tem um HDL acima do recomendado. Ou seja, o HDL hoje, entre homens e mulheres aqui no Brasil, a gente recomenda que esteja acima de 40 a 45. Ou seja, quanto maior, melhor. O HDL, o colesterol bom, é o contrário. Quanto maior o HDL, melhor para o paciente. Então, nessa população italiana, o HDL, os níveis de HDL chegam a 100. Uau! E será por quê? Como é que a gente consegue aumentar o nosso HDL? Isso tem muito da genética. Existem alguns alimentos que se propõem a aumentar o HDL, mas os trabalhos mostram que o aumento do HDL, seja pela oferta de alimento ou pela atividade física, ela não tem relação direta com a redução de mortalidade. Ou seja, na hora que eu faço alguma forma de aumentar o meu HDL, eu não tenho impacto, ou seja, não melhora. A qualidade de vida? Parece um paradoxo, né? Parece um paradoxo. Mas vamos lá. Eu nasço de uma família que tem um HDL alto. Então, eu tenho um fator protetor. O HDL é como se fosse o colesterol que é o colesterol que tem a função de fazer a limpeza da sujeira da circulação. Ele tira toda aquela sujeira, joga no fígado e sai através da bile, sai através das fezes, etc. Certo? Então, esse é o papel do HDL. Então, o raciocínio há mais ou menos 10 anos foi que, ora, se eu ofereço alguma substância, como ácido nicotínico, certo? Como o consumo de alguns alimentos que induzem o aumento de HDL, eu vou ter uma melhora da sobrevida, eu vou ter uma redução da mortalidade, eu vou ter uma redução da doença cardiovascular. E ao final do trabalho não foi isso que se mostrou. Existia, inclusive, uma margarina que era muito divulgada, que a margarina, ela proporcionava o aumento da sobrevida porque ela tinha fitosteróis, porque ela tinha ômega 3, porque ela aumentava o HDL. E ao final do estudo não foi isso que se observou. Ou seja, o HDL, ele precisa ser um HDL inativo. Ou seja, algumas famílias nasceram para viver mais e outras menos. E outras menos. Aí, mas o contrário é o LDL. Se o seu LDL está alto, e você, de alguma forma, proporciona a queda do LDL, seja a queda motivada por uma atividade física, a atividade física ela diminui o LDL, que é o colesterol ruim, né? Seja através da alimentação, onde você oferta menos alimentos com gorduras saturadas, isso é benéfico, isso reduz mortalidade. Perfeito. Isso o HDL, você disse ainda há pouco que é o responsável por fazer uma faxina. O LDL, o que faz? Faz bagunça, né? Ele faz a bagunça, ele faz a sujeira, ele oxida e impregna nas artérias. Então, as nossas artérias, elas foram feitas para que nelas corressem sangue e não gordura. Ah, o LDL vai ali e faz a placa de gordura. Exatamente. Só se você fizer uma comparação
é como se uma dona de casa estivesse em uma pia, certo? E pegasse toda a gordura e fosse colocando dentro daquela pia. Vai chegar uma hora em que a gordura ela vai impregnando todo o cano e a pia entope. Então, quem tem colesterol alto provavelmente tem essas artérias lá mais entupidas. Não tá correndo sangue bonitinho. Exato. Aí vem o risco da doença cardiovascular. Aí vem o risco da doença. E a doença se caracteriza não só pela deposição, como em um estágio um pouco mais avançado, pela oclusão, pela obstrução, pelo entupimento da artéria. Então é importante manter sempre o LDL. Uma coisa que é legal de lembrar, L é ladrão, então é o ruim, é LDL, e o HDL é honesto, então é pra você lembrar o que é bom e o que é ruim. Então, o ruim, o LDL, manter sempre baixinho. E o HDL, que é o honesto, que é o bom, manter alto. E o triglicéridos, o que ele é? O triglicérides também é um tipo de gordura. E é uma gordura um pouco diferente, que ela é ofertada através de açúcares, através de doces. Por exemplo, esses biscoitos que você compra no supermercado são recheados, eles são ricos em triglicérides. Pizza é rica em triglicérides. Então, quando o triglicérides está alto, o que acontece com o nosso corpo? Também acontece o mesmo mecanismo. Os pacientes que têm triglicérides elevados, tanto pode depositar essa gordura no fígado, fazendo a esteatose hepática, quanto também pode depositar as moléculas de VLDL na circulação, levando à doença da circulação. Se juntar, então, o LDL alto com triglicérides alto, aí a coisa tá feia. É o que a gente chama da dislipidemia mista. Essa é uma das piores que nós temos. Nós temos algumas condições, era interessante o espectador estar ciente. Existem algumas famílias que ela tem a dislipidemia. A dislipidemia é a doença do colesterol alto. Ela pode ser familiar. Né? Então, tem pessoas dentro da mesma família que têm colesterol alto. Esses precisam ser tratados o mais precocemente possível. Existem estudos mostrando que a partir de 8 anos de idade já é preciso começar o tratamento do colesterol para você fazer a prevenção da doença cardiovascular. E aí não tem nada a ver com alimentação, é uma condição genética. É uma condição genética. Tá. Existem outras situações que a pessoa tem um colesterol um pouco elevado, não é uma dislipidemia familiar porque não é tão elevado, mas ele começa a ter hábitos como sedentarismo, sobrepeso, estresse, o uso de alguns medicamentos como anticoncepcionais, uso de corticoides. Então, tudo isso leva também ao aumento do colesterol. Então, ele tem uma dislipidemia secundária a um comportamento, secundária ao uso de um medicamento, diferente daquele outro grupo que tem uma dislipidemia de origem puramente familiar. Ok. Nos dois casos, a gente tem que cuidar. Tem que Sempre ficar atento. E não vai fazendo por achismo, indicação de amigo. Com saúde a gente não brinca, procure um bom médico. Eu tenho algumas perguntas aqui, Vamos olha. lá. A nossa telespectadora fala, meu marido está com colesterol alto e está tomando remédio. E está comendo mais carne de porco, porque ouviu falar que a gordura do porco não faz mal à saúde. Está correto? É a Sueli de Santo André. Obrigada, Sueli. A nossa recomendação é bem interessante, que eu acho que a cada 6 meses, uma revista, ela lança a dieta milagrosa, né? Aquela dieta que vai te dar saúde, que o teu coração não vai ter problemas, que você não vai ter hipertensão e tal. 6 meses depois, vem outra reportagem contradizendo tudo aquilo da reportagem anterior. E hoje o que a gente sabe que a alimentação saudável é a alimentação menos elaborada industrialmente, né? Onde é que está a alimentação saudável? Principalmente as carnes brancas, as aves é uma alimentação saudável, os peixes é uma alimentação saudável, certo? Verduras, legumes. O ovo, que antigamente falavam que a gente não podia comer a gema, que agora falam que a gente pode comer à vontade. Como é que é? Então, cada semana existe uma A gente vai ficando tão nova... perdido, doutor. Tá todo mundo assim, a gente não sabe mais o que fazer. Exato. Existem alguns componentes novos que são importantes para o organismo. São importantes na elaboração da membrana da célula, na produção de alguns hormônios. Então, o que se recomenda hoje é que se consuma no máximo um ovo por dia. No máximo um ovo por dia. Eu não preciso te dizer, você sabe muito bem disso, que há controvérsias, né? Uhum. Tem nutrólogos falando que a gente pode comer ovo à vontade e que o ovo é maravilhoso, que a gente pode comer 10, 12 ovos por dia. Houve uma revisão, a Sociedade Brasileira de Cardiologia
ela periodicamente libera o que nós chamamos de diretrizes. Como deve ser a recomendação do médico para o paciente, né? Toda sociedade, a sociedade europeia tem isso, a sociedade americana tem isso, a sociedade brasileira também tem isso. E a última diretriz da sociedade brasileira recomenda que o consumo seja no máximo de 1 ovo por dia. E que a dieta, que seja a dieta do Mediterrâneo, é a dieta mais recomendada, é aquela que se mostrou mais efetiva na redução da mortalidade e na redução do aparecimento das doenças cardiovasculares. Que é essa dieta aí, o mais natural possível, descascar mais, desembrulhar menos, os frutos do mar, peixes, esconder, né? O saleiro. Tirar o sal, comer as castanhas, o azeite, ok. A próxima pergunta é, tenho hipotireoidismo, faço uso de Puran 112, quais são os riscos de desenvolver doenças cardiovasculares? É Edna Vaz de Andrade, lá em Belo Horizonte, que pergunta. Poxa, Edna, fantástica a sua pergunta. Eu esperava que realmente alguém pudesse fazer essa pergunta, porque é muito importante mostrar que hoje o hipotireoidismo, ele é um fator de risco isolado para a doença cardiovascular, ou seja, é preciso dar atenção ao hipotireoidismo, precisa tratar os pacientes com hipotireoidismo, eles têm mais eventos cardiovasculares do que os pacientes sem hipotireoidismo. E outra coisa importante, os pacientes com hipotireoidismo, em geral, eles cursam também com colesterol alto. Então, além do hipotireoidismo, tem de se dar atenção ao tratamento do colesterol. Uma vez tratado o hipotireoidismo controlado, o risco continua grande, continua existindo, não? Não, uma vez controlado, existe redução do risco, porém precisa controlar não só o hipotireoidismo, como também o nível de colesterol. Tá, joia. Aliás, amanhã nossa pauta é hipotireoidismo. Se você já tem algumas questões sobre esse assunto, não perca. Se puder divulgar, eu agradeço, viu? Vai ser muito bom, a gente vai aprender mais. Fazer caminhada melhora o colesterol? É a Neide Brizola, lá de Pilar do Sul, que pergunta. Essa é a pergunta que todo cardiologista adoraria ouvir, né? Caminhada é recomendada para todos. Todo mundo deve caminhar pelo menos 30 minutos por dia. Isso melhora o nível do LDL, cai o LDL, certo? E a qualidade do HDL, porque nós estamos preocupados aqui na nossa conversa com a quantidade do HDL, mas nós não falamos da qualidade do HDL, que a gente chama do fenótipo do HDL. A qualidade do HDL melhora muito. Então, fazendo caminhadas diárias, eu tenho redução da hipertensão arterial, eu tenho redução do colesterol ruim, que é o LDL, e eu tenho melhora da qualidade do HDL. Então, daí a importância, e logicamente nós também estamos combatendo o sobrepeso, né? Exatamente. Então, daí a importância da caminhada, super recomendada a caminhada diária. Muito bom, muito obrigada a todos que participaram, o assunto foi muito elucidativo, eu gostei, aprendi bastante. Volte mais vezes, doutor. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Doutor Heron Rached, ele está no cardialmed.com ou pode seguir no Insta, Heron Rached, e se quiser ligar, bater um papo, 11 50 84 7207. Foi maravilhoso o nosso assunto. Muito obrigado. E até a próxima, viu? Doutor deixou bem frisado a importância do exercício físico e eu vou reforçar o que eu falo sempre aqui. Exercício físico não é escolha. Exercício físico é igual tomar banho e escovar o dente. Hoje eu subi num equipamento lá não era esteira, né? Eu tava fazendo uma coisa que chama transporte, assim. E alguém do lado falou, ai, que preguiça, né? Aí eu falei, a gente tem que fazer, né? Às vezes dá preguiça também, quando a gente deita na cama e fala, eu vou ter que levantar para escovar o dente a hora que deu aquele soninho do filme. Então, é a mesma coisa. Com preguiça ou não, a gente tem que ir lá escovar o dente. Com preguiça ou não, tem que sair da cama e ir para academia fazer um exercício. Não precisa ser academia, pode ser a volta no quarteirão, pode ser a esteira que você tenha na sua casa, no seu condomínio, não importa. Gente, o nosso corpo foi feito para se exercitar. A gente tem que fazer isso, tá bom?